Saudamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um encontro para meditar na palavra do Senhor. Todos nós sabemos que a palavra de Deus é luz para os nossos passos, é lâmpada. A palavra de Deus, ela é inspirada, ela tem a sua utilidade para exortar, para consolar e para nos constranger, principalmente nesses tempos trabalhosos, tempos que, na realidade, o homem sempre teve coração inconstante. E graças a Deus, pela palavra do Senhor. Graças a Deus, porque temos o nosso GPS espiritual. Graças a Deus, desde a queda, Ele se manifesta ao homem. Houve uma grande preocupação dele com o homem. E o texto que eu quero meditar com você agora, Gênesis 6:9. O contexto é a sentença de Deus com relação à maldade do homem. Deus, ele aplica o juízo, e esse juízo acarreta no dilúvio. Naqueles tempos, a terra soltava um pequeno vapor. E quando esse homem foi levantado, toda aquela geração incrédula, indiferente, pecadora, essa geração estava arraigada no pecado, distanciada de Deus, mas graças a Deus, Gênesis 6:9 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Graças a Deus que em meio àquela geração, Deus olha, Deus contempla, e Deus já estava tão, podemos chamar assim, tão indignado com o homem, que o texto diz que ele tinha se arrependido de ter feito o homem. E nós sabemos que essa característica de Deus se arrepender de ter criado o homem é uma característica que denota um Deus pessoal. Na Bíblia diz que Deus é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus que tem ciúmes, é o Deus que olha. Ele é espírito, mas como a primeira pessoa da Trindade, a Bíblia retrata as características humanas, podemos chamar assim, de Deus. E o texto diz que ele tinha se arrependido devido à maldade do homem. Em Gênesis 5 diz assim: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E a sentença é: Deus estabelece o seu juízo, e seu juízo veio com um dilúvio. Um dilúvio esse que essa sentença trouxe apenas uma família.
um homem que achou graça e seus familiares, que entraram nesse projeto, que entraram nesse plano de redenção. Porque Deus sempre fala, Deus sempre avisa, Deus sempre estabelece, Ele estabelece os seus princípios, suas medidas, os seus conceitos. E Noé, um dos maiores personagens da Bíblia. E Deus diz que achou graça. A sua vida íntegra e reta diante do Senhor fez com que ele e a sua família fossem salvos dessa sentença. Mesmo em meio a uma geração corrompida, perversa, ele achou graça. E o próprio Jesus, quando esteve aqui, disse que a geração dele também era como a geração de Noé. Todos os tempos, sabendo que as intenções do coração humano são intenções más, podemos chamar que esta geração é uma geração dos tempos de Noé. Uma geração incrédula, injusta, corrupta, pecadora, até no nosso meio, que diz a Bíblia que o julgamento vai começar com a casa do Senhor. Por isso que esse cenário que o mundo apresenta como juízo, como sentença, é para que a gente medite. Alguns já sentem saudade para estar dentro do templo, alguns sentem saudade do abraço, do aconchego, do ritmo, mas eu creio que precisávamos parar. Deus sempre quis falar conosco e creio que esse cenário é para que a gente possa meditar, refletir. Eu não creio que paramos num dia para voltarmos no outro dia fazendo a mesma coisa. Deus estabelece os seus planos e diz a Bíblia que os seus planos são maravilhosos. A mente de Deus é maravilhosa. E com certeza você que está me ouvindo, Deus está olhando para você, está dizendo que quer achar graça, que quer enxergar dentro de você integridade, pureza, sinceridade. Nós precisamos deixar nossa vida de religiosidade e seguirmos esse caminho que está sendo aplainado. Caminho esse que Deus sempre quis a participação do homem. Ele poderia utilizar anjos e outros recursos, mas ele quis contar com o ser humano. E ele quer contar com você. Você como representante legal, a exemplo de Noé, ele quer achar graça. Não só ele, mas na sua casa, no seu relacionamento com esposa, com filhos. Você tem que espelhar o caráter de Deus como Noé espelhava o caráter de Deus. Graças a Deus, Deus encontrou um homem que
fosse sincero e íntegro aos seus olhos. Noé era filho de Lameque, o 10º descendente de Abraão, Gênesis 5, 28 e 29. O nome Noé vem do hebraico como significado alívio, descanso ou consolo. Teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ele construiu uma arca, Deus deu todo o plano, todas as coordenadas, como creio que se você, nesse momento, nesses tempos, tem escutado a voz do Senhor, e diz a Bíblia, o próprio Jesus diz, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Se você está escutando a voz do Senhor, não a voz da sua vontade, não a voz do seu coração, não a voz do seu problema, não a voz da sua tristeza, mas a voz do Senhor. Ela é inconfundível. E Noé ouviu. Noé teve a sensibilidade para escutar a voz do Senhor, designando o projeto, e nesse projeto todo o layout, todas as medidas, todos os comprimentos de como começaria e como terminaria o projeto. A grande arca. E nós estamos, eu e você, dentro desta arca. E dentro da arca tem livramento. Dentro da arca, a tempestade está lá fora. Mesmo que haja tempestades emocionais dentro da tua arca, dentro da tua casa, saiba que Deus está no controle. Saiba que os olhos do Senhor estão dizendo: eu quero encontrar graças, eu quero encontrar sinceridade, integridade naquela casa, na minha e na sua vida. E o contexto social nos tempos de Noé, já tinha falado, uma geração onde a característica era a violência, a maldade. E nós sabemos que desde quando o pecado entrou no mundo, a maldade passou a fazer parte da história. E para fazer maldade não precisa de curso nem de aprendizado. Isso nós carregamos como raiz do pecado, que se chama na teologia pecado original. Mas Jesus, na cruz do Calvário, levou a minha e a sua maldade, levou os nossos pecados, as nossas dores, na cruz. E nós precisamos sim entender o sacrifício maravilhoso de Jesus na cruz do Calvário. E a arca também significa Jesus na nossa vida. Gênesis 6,5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E Deus teve a urgência de colocar um fim. Teve a urgência de decretar: basta. E nessa noite o Senhor está dizendo: se reconcilie com Ele. Nesse isolamento é o melhor tempo, e nós não estamos entendendo, nem eu e nem você, o que Deus está realizando, e depois você vai dizer: como Deus é maravilhoso, como Ele é benigno, como Ele é misericordioso. Mas precisamos que o nosso coração resplandeça a graça de Deus, que Ele mesmo dos céus possa dizer: eu encontrei alguém que achou graça aos meus olhos. E nessa noite Deus está dizendo para você: uma geração também caracterizada pela incredulidade. Nesses tempos, e quando finalizar esse isolamento, essa quarentena,
Muitos estarão entendendo, muitos não levarão em conta, mesmo apesar de todo esse processo de tristeza, de caos, de morte. Talvez para muitos apenas uma página, apenas um tempo. E depois estarão voltando às suas atividades. Mas nós que acreditamos no Deus que enviou Jesus Cristo para nos redimir, para nos salvar, nós estamos entendendo que Ele quer falar conosco. Nós estamos entendendo que, apesar dessas circunstâncias, podemos extrair coisas maravilhosas que Deus está fazendo. Deus está nos purificando. A exemplo dos nossos cuidados com álcool gel, com máscara, Deus está cuidando de nós. E você precisa crer. E essa geração é uma geração caracterizada pela incredulidade naquele tempo de Noé e mais precisamente nesses tempos. 2 Pedro 2,5 fala que aquela geração caracterizada pela incredulidade não deu crédito à pregação de Noé. A geração não deu crédito, mas os animais deram crédito. A família de Noé deu crédito. E o próprio Noé deu crédito ouvindo a voz do Senhor. Mais do que nunca hoje, a maldade tem se multiplicado, a incredulidade também. Muitos zombam hoje, muitos que eram crentes estão descrendo. Por quê? Porque os nossos corações estão desviados do Senhor. Mas tem uma boa notícia para você. Deus é um Deus de misericórdia. Quer chamar você para a arca. Não só os animais, mas Ele quer falar ao teu coração para você entrar na arca. Para você encontrar um sentido que há na arca. Que é salvação, que é refrigério, que é o conforto, que é livramento. Né? Que é o esconderijo. Salmo 91, né? Debaixo das rosas, o Senhor é nosso esconderijo. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele tempo que Noé trabalhava na arca, era um pregoeiro da mensagem. Deus vai mandar chuva, Deus vai mandar um grande dilúvio, mas as pessoas não acreditavam. E hoje, mais do que nunca, as pessoas não estão dando crédito. Mais do que nunca, talvez eu e você estamos passando despercebidos nesse cenário que estamos enfrentando. Não importa a dor, não importa o que está acontecendo, as circunstâncias. A Bíblia diz que devemos lançar diante de Deus toda a nossa ansiedade e apresentar a Ele com ações de graças. E a paz de Deus, Filipenses 4, que excede todo o entendimento, estará conosco. Estará comigo e com você, se nós apresentarmos ao Senhor. E creio que Noé apresentou. Noé achou graça. E nós percebemos também alguns aspectos na vida desse pregoeiro, na vida desse homem que achou graças, na vida desse homem que está no livro de Gênesis, no capítulo 11, como um grande herói da fé. Exemplo de Abraão, de Moisés e de tantos outros. Noé. E o próprio Jesus cita Noé em seus discursos, em suas mensagens. Noé
um dos aspectos de seu caráter que não foi contaminado pela corrupção e pela maldade. Diz a Bíblia que ele achou graça, que ele tinha integridade. Um dos aspectos do seu caráter era justo e reto. Em Ezequiel 14, do 14 ao 20, fala que também Noé é descrito como justo. O segundo aspecto é que ele andava com Deus. A exemplo de Gênesis 5, 24, que fala de Enoque. Enoque andou tanto com o Senhor, tinha tanta intimidade com Deus, que Deus o arrebatou, tomou para si. Deus quer tomar a mim e a você para si. E é tempo de conserto, é tempo de santidade, é tempo de colocar a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa alma na presença dele. Diz em Tessalonicenses que devemos ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Só diante dele. Só ele, através do seu espírito, pode nos fazer irrepreensíveis. Como Noé foi irrepreensível, achou graça aos olhos de Deus. Outra característica do seu caráter. Noé foi um dos integrantes da galeria dos heróis da fé. Eu já comentei. Em Gênesis 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quando foi avisado sobre o dilúvio, Noé não hesitou, não questionou, porque talvez ele poderia ter falado: muita chuva, é apenas um pequeno vapor na terra, mas ele não questiona, ele crê. E foi por causa da sua fé que ele e sua família foram salvos da destruição. Deus quer nos poupar nesses tempos trabalhosos que a Bíblia fala. Deus quer nos colocar nessa galeria de heróis da fé. Não necessariamente no livro de Hebreus, mas na galeria dos céus. Pela fé, Pastor Sérgio, pela fé, SC2, pela fé, você que está nos assistindo, teve vitória, teve livramento, recebeu a salvação, permaneceu na arca. Outra característica era obediência. Sem dúvida, uma das principais características do seu caráter. Obedeceu a voz de Deus construindo uma arca. Talvez muitos riram, talvez não, com certeza muitos zombaram, riram, talvez muitos estejam zombando. Cadê o teu Deus? Que não para, que não cessa esse vírus, que não cessa essa situação. Eu quero dizer uma coisa, que Ele está no controle, nós apenas somos servos, somos filhos, não somos órfãos, e é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele que transforma, é Ele que cuida. E outra característica, devoção. Quando ele sai da arca com a família, ele edificou um altar e ofereceu holocaustos ao Senhor. Gênesis 8:20. Se ele levanta um altar, com certeza ele
nutria esse sentimento, essa devoção. Fazia isso antes do dilúvio. Achava graça diante do Senhor, porque sempre estava levantando um altar para o Senhor. Estava orando, estava devotando, estava glorificando, adorando ao Senhor. E esse holocausto, esse altar, representa hoje oração, adoração e consagração. Esse é o tempo favorável para a oração. Esse é o tempo favorável para a adoração e para a consagração. 3 coisas que podemos fazer muitas atividades nesses tempos. Podemos fazer atividade física, podemos acessar os recursos da internet, da TV, mas precisamos e temos tempo para orar, adorar e consagrar a nossa vida ao Senhor. Ele está preparado, Ele já está pronto para falar conosco. Nós é que precisamos dar uma resposta. Nós que precisamos estar alinhados com o seu chamado e com o que Ele está realizando. Coisas novas vêm por aí e eu e você queremos participar. Não queremos ficar alheios a esse tempo. Noé era um homem falível como nós. Ele tinha suas falhas. Ele também foi afetado pelo pecado original, mas ele revela virtudes e qualidades. A Bíblia fala das virtudes e qualidades de Noé. E nós sabemos bem mais para frente da sua fraqueza. Né? Ele plantou uma vinha, embriagou-se e mostrou a sua nudez. Deus sabia, e Deus sabe das nossas imperfeições, dos nossos pecados, das nossas fraquezas. Mas no coração dele, no coração de Noé, estava impresso o carimbo de Deus, a presença de Deus. Mesmo falível, mas no coração, na alma e no espírito de Noé, com certeza, na voz de Deus, a presença de Deus estava ali de forma nítida, de forma maravilhosa. E esse incidente dele nos faz refletir das nossas limitações. É por isso que devemos nos apresentar ao Senhor, apresentar a Ele as nossas falhas, os nossos pecados. Apresente a Ele aquele que você não está compreendendo. Senhor, eu tenho orado e as coisas não têm acontecido. Quanto mais eu me aproximo de Ti, mais a situação piora. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, não muda nada. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está preparando algo maravilhoso para mim e para você. Não estou dizendo isso para apenas como discurso, mas a própria palavra, ela tem esse recurso maravilhoso de que Deus está no controle de todas as coisas. Esteve no controle da vida de José, um bom menino, ajudava o pai, mas José teve todos os atropelos, mas não deixou ser levado pelas circunstâncias. Poderia dizer: Senhor, eu sou tão fiel e estou aqui nessa prisão. Eu sou tão fiel porque os meus irmãos me lançaram ali naquele buraco. E por que não dizer de Jesus? Santo, puro, chicoteado, pisoteado, sentenciado,
Mas Jesus entendeu todo o processo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Somos falíveis, temos falhas, mas recorra ao Senhor. Recorra. Peça perdão. Peça perdão aos seus dentro de casa. Peça perdão. Hoje é o dia. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de você, Senhor, me purifica. E a Bíblia diz em João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça, todo pecado. Não há pecado algum que o Senhor não possa apagar, desde que você peça perdão, peça misericórdia a Ele. E para finalizar essa reflexão, estamos falando nessa mensagem especial sobre esse paralelo do tempo de Noé para os tempos de hoje. Paralelo dos tempos de Noé para os tempos de hoje. E o tempo de Noé teve um novo recomeço. Deus queria que todos estivessem na arca. Tinha espaço na arca. Mas somente uma família, animais, estavam na arca. Deus quer contar com a sua família, com você, para um recomeço. E a família de Noé recebeu de Deus o propósito divino de dar continuidade a uma nova geração, a um novo tempo, a um novo recomeço. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de coisas novas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Jesus, depois de um tempo de 400 anos que não havia profeta, foi na pior época dos Macabeus, Jesus ele entra no cenário e nós chamamos na teologia de plenitude dos tempos. Que o cenário é Israel sendo subjugada a Roma. Roma, que era a grande nação, o grande império da época. E Jesus nasce nesse cenário. Jesus nasce em meio às dificuldades, desde seu nascimento, uma manjedoura, até a sua morte na cruz do Calvário. E graças a Deus, ele foi sentenciado na cruz, e na cruz nós temos recomeço. Na cruz tem recomeço. Quando Israel, Judá foram para o cativeiro, 70 anos, Deus envia profetas para dizer a causa da sentença do cativeiro, mas também fala de renovo, de restituição, de coisas novas. O Salmo 126, todos nós sabemos, grandes coisas fez o Senhor, por nós alegremos-nos. Grandes coisas o Senhor vai fazer por mim e por você. E Ele já está fazendo. Basta você compreender. Pastor, mas tanta notícia, tanta notícia triste. Mas vá para a palavra. Aqui nós estamos vendo uma notícia triste, um cenário triste, de sentença, mas temos uma notícia boa, que é do recomeço. E nesse recomeço, 3 coisas novas aconteceram. Uma nova geração foi instituída. Aquela geração ímpia pereceu nas águas do dilúvio. A raça humana começa a multiplicar-se através de Noé e de seus filhos. E Noé tornou-se o segundo pai da raça humana. Você pode conferir em Gênesis 9, 18 e 19.
esse segundo pai é por minha conta, né? Não é uma heresia, apenas podemos chamar assim, né? Abraão é o pai da fé, mas podemos chamar que Noé, a partir dessa nova geração, ele conduziu esse novo tempo. A segunda coisa, um novo estilo de vida. Ao sair da arca, Deus abençoou Noé e sua família e deu orientações sobre o modo de vida, como eles deveriam proceder, como eles deveriam viver. É isso que Deus traz em sua palavra. Podemos ler toda a Bíblia, mas faça um exercício nesses tempos de quarentena. Leia Mateus 5, 6 e 7, o grande sermão da montanha, onde Jesus fala sobre o reino, bem-aventurados. Ele fala sobre jejum, sobre oração, ele fala sobre tantos assuntos maravilhosos. Inclusive, esses assuntos maravilhosos falam do estilo de vida. Não um estilo de vida religioso, porque Deus não nos quer religiosos, Deus nos quer servos. Ele nos quer o que nós somos de fato. Não esconda nada na sua vida, porque Deus conhece. As pessoas podem não conhecer. Muitas pessoas hoje estão se conhecendo nesse tempo de quarentena, de isolamento, e está sendo um sufoco, né? Muitos casais, muitos filhos, e muitas pessoas estão se conhecendo nesses tempos. E que você aproveite esse conhecimento que também é proporcionado pelo Senhor. E outra coisa que faz parte desse recomeço, além de uma nova geração, de um novo estilo de vida, um novo pacto. Deus estabelece um pacto com Noé e lhe promete que nunca mais haveria dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9, 11. Um marco, então, foi colocado nas nuvens como sinal daquele pacto. Gênesis 9, 13, 17. E podemos fazer, sim, um pacto hoje. E pacto significa aliança. E nós sabemos que Jesus derramou seu sangue carmesim, fazendo um pacto maravilhoso, uma aliança nova. E sangue significa vida. Ele morreu para nos dar vida. E talvez você pergunte, que vida é essa? Deus vai soprar na tua alma, no teu coração, na tua mente, sopro de vida. Um novo pacto, uma nova aliança. Talvez você queira se reconciliar, talvez você que esteja vendo essa mensagem quer conhecer Jesus, quer, que nós chamamos de esquecer um crente, né? Quer ser um servo. Basta você aceitar Jesus no seu coração. Nós falamos aceitar Jesus, mas na realidade é Ele que nos aceita. Ele já nos aceitou. Basta que a gente vá diante dele, pedindo perdão, reconhecendo a nossa pequenez, que somos cegos, pobres, nus, e que a gente faça uma aliança com Ele. E essa história de Noé, que achou graça aos olhos do Senhor, que ela nos faça refletir sobre a nossa maneira de viver, sobre a nossa maneira de se comportar. Eu não sei você, mas precisamos rever
E eu estou revendo procedimentos, conduta e maneiras. Procedimentos, conduta e maneiras. Porque nós, com certeza, não voltaremos de onde parou, ao novo recomeço. E você está dentro da arca. E você está desperdiçando esse tempo da arca. E a arca significa que você está protegido, significa que mesmo haja turbulências na sua vida, mas você está debaixo da proteção, da graça e da misericórdia do Senhor. Por quê? Porque Ele achou graça em você. Ele achou graça na sua vida. E você que quer se reconciliar ou aceitar Jesus como seu Salvador, eu queria orar. Primeiro, para você que quer confessar Jesus, baixe a sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, em Teu nome, quero pedir perdão pelos meus pecados. Apaga, Senhor, os meus pecados. Apaga tudo aquilo que eu cometi, os que eu estou lembrando e o que eu não estou lembrando. Escreve o meu nome no livro da vida e eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. E para você que quer fazer uma nova aliança, um recomeço, ore assim: Senhor Deus, eu não estou entendendo esses tempos, mas eu quero novamente entregar a minha vida, que ela seja conduzida não pela minha vontade, não pelo meu interesse, não pela minha carne, mas sim pela Tua palavra e sim pelos Teus estatutos. Coloca sensibilidade espiritual na minha vida, perdoa os meus pecados e me faz firme e forte na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi mais uma reflexão e essa mensagem especial, tempos de Noé versus tempos de hoje. Alguma diferença? Não. Estamos sim, tempos de Noé, tempos trabalhosos, mas graças a Deus estamos na arca. Alguns forçosamente, mas eu creio que nós já estamos entendendo que estamos dentro da arca. E a arca tem favor de Deus, tem misericórdia de Deus. A arca tem principalmente a mão do Senhor, mesmo com turbulência, mesmo com a tempestade lá fora. Nós estamos protegidos, estamos com o Senhor. Que Deus assim nos abençoe ricamente e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja na minha e na sua vida. Até o próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém.